povo brasileiro, minhas amigas, meus amigos. Respondendo às centenas de perguntas que tenho recebido pelo WhatsApp e pelo Facebook sobre a situação brasileira e a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, Brasil e Bolívia, faço o seguinte apanhado dos fatos. Em julho de 2017, o presidente Trump, ao lado da embaixadora Nikki Haley e do vice-presidente Mike Pence na Casa Branca, disse que poderia invadir a Venezuela. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, foi para o jornal O Estado de São Paulo e criticou violentamente o presidente Trump e disse que em caso de invasão dos Estados Unidos, o Brasil ficaria ao lado da Venezuela. No dia seguinte, o presidente Trump, no seu Twitter pessoal, respondeu a Aloysio Nunes, chamando-o de covarde e corrupto. Devia estar preocupado em manter a liderança do Brasil na América do Sul e impedir que ditadores como Maduro matem o seu próprio povo. Depois disso, os ministros Aloysio Nunes e Raul Jungmann já falaram inúmeras vezes que em caso de invasão dos Estados Unidos, o Brasil ficará ao lado da Venezuela. O vice-presidente Mike Pence em seguida veio à América do Sul e percorreu 5 países: Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, articulando a queda de Maduro, e não veio ao Brasil. Tomar algumas medidas mais efetivas para tentar barrar o governo de Nicolás Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não descarta uma ação militar no território venezuelano. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Porém, mandou recados duros ao Brasil sobre a Venezuela e a Coreia do Norte. No início de 2018, na abertura da ONU, o presidente Trump convocou os presidentes da Argentina, Brasil e Colômbia para uma reunião e pediu o endurecimento das sanções econômicas contra a Venezuela. Agora, há poucas semanas atrás, o vice-presidente Mike Pence veio ao Brasil. Foi ao Palácio do Planalto e, quando chegou lá, foi recebido pelo ministro Aloysio Nunes, que disse ao vice-presidente Mike Pence que sobre a Venezuela não tem mais conversa com os Estados Unidos, pois, se houver a invasão americana, o Brasil ficará ao lado da Venezuela. O governo do Peru deu 5 dias para o embaixador da Venezuela, Diego Molero, arrumar as malas e ir embora do país. A decisão de fechar a embaixada venezuelana em Lima foi uma condenação a Nicolás Maduro.
e aconteceu 3 dias depois que Lima foi sede de uma reunião de chanceleres de 17 países. O ministro das Relações Exteriores do Peru afirmou que há sinais claros de uma ruptura democrática no governo de Maduro. Na ONU, Aloysio Nunes sempre vota contra os Estados Unidos. Conforme vídeos da TV colombiana que acompanha todo o desfecho que tenho divulgado, pois a mídia brasileira está sendo paga para não divulgar nada sobre a Venezuela. Milhares de soldados norte-americanos já estão na divisa da Venezuela com a Colômbia, junto de tropas colombianas, na divisa da Guiana e na divisa do Brasil. Porta-aviões, corvetas, fragatas, cruzadores, aviões bombardeiros, caças F-18, tanques e demais veículos bélicos norte-americanos já se encontram na região a um custo de milhões de dólares por dia ao governo dos Estados Unidos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro pediu aos militares que não baixem a guarda. O pedido foi feito após relatos da imprensa nos Estados Unidos de que Donald Trump levantou a possibilidade de invadir a Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no mês de agosto e setembro do ano passado, estava analisando uma intervenção militar contra a Venezuela. O que nos leva a crer e à conclusão que a ação militar norte-americana não deve demorar muito para se concluir. Na visita do vice-presidente Mike Pence a Temer, após Aloysio Nunes dizer a Pence que o Brasil ficará ao lado da Venezuela, Mike Pence ficou meia hora sozinho com Temer e deu-lhe uma dura. Avisou que os Estados Unidos atacarão e invadirão a Venezuela e alertou que todos os países que ficarem contra os Estados Unidos serão alvos caso do Brasil. Depois desse dia, Temer sumiu das mídias, reaparecendo na semana passada durante a reunião do BRICS, onde assinou vários documentos contra a política econômica dos Estados Unidos, junto da China, Índia e África do Sul. Após se encontrou com o presidente da China reservadamente, relatou a dura que recebeu do vice-presidente Mike Pence e pediu socorro militar à China para se defender de um ataque dos Estados Unidos e a continuarem a entrega do Brasil à China, que já está construindo bases militares dentro do Brasil com mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Coisa que os Estados Unidos jamais permitirão que aconteça. Pois, se as pequenas ilhas Cuba e Coreia do Norte, com mísseis nucleares, quase levaram à Terceira Guerra Mundial, imagine o Brasil cheio de mísseis apontados aos Estados Unidos por toda a extensão continental brasileira. Hoje, sem uma ação militar contra o governo brasileiro e os três poderes
corrompidos, caminhamos para uma cruel ditadura comunista que retirará tudo o que temos, nos jogando na miséria ou no cemitério. Se Maduro precisará ser atacado e morto pelos Estados Unidos para largar o poder, como o brasileiro pode acreditar que o crime político organizado brasileiro largará o poder com eleições fraudulentas, controlada pelos políticos corruptos, mercenários e comunistas? Tirem as suas próprias conclusões de onde os políticos nos levaram e o Brasil, e as terríveis consequências que nós, nossos filhos e nossos netos sofrerão daqui por diante. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.